Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a toda a sua família. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé, propósito da mudança, clamando e buscando a Deus sem cessar. Hoje a primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã, pois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, em São Paulo, às 7 da manhã, em todos os templos, ao meio-dia. E hoje também, em todos os templos, às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor do propósito da mudança e o último batismo de 2012. Venha fazer uma aliança com Deus. Não vira o ano sem se comprometer com Deus. Segunda-feira, a última reunião de 2012, a vigília da virada. Depois que terminar, você comemora, você viaja, mas primeiro, pegue a sua família e venha virar o ano na presença de Deus. Dê o passo de fé. Começa bem 2013. Diante de Deus, dependendo, mostrando dependência total no Senhor. Dependa dele. Se renda a ele. Busque-o. Intensifique a sua busca. Não é hora de parar. Em nome de Jesus. Aliás, deixa eu te mostrar isso aqui. Aqui em Josué 6, diz assim, ó. Quando o Senhor falou a Josué. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Que é o que eu tenho absoluta certeza que Deus está falando para você. Que ele entregou já a sua vitória. Que ele já colocou nas suas mãos. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, é isso aqui, ó. Marchem 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trompetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. O Senhor prometeu, o Senhor disse, antes de qualquer coisa acontecer, inclusive dele mandar marchar ao redor da cidade, o Senhor já falou, já entreguei. Então, espiritualmente, pela fé, o Senhor já tinha entregado, ele entregou a vitória. Que é o que eu creio. Que Deus já te entregou a vitória. Deus já colocou nas suas mãos. E agora, ele deu a direção para o Josué, o que ele tinha que fazer. Ele disse, você vai marchar 6 dias. Uma vez por dia, vocês vão dar uma volta. Essa caminhadinha, essa voltinha, eram 32 quilômetros. 32 quilômetros, todo dia. Ao redor de Jericó. Agora, no 7º dia, vocês vão intensificar. Vocês vão dar 7 voltas. Cada uma, 32 quilômetros. Então, o que eu creio que o Senhor está dizendo para você, intensifica a sua busca. Não é para diminuir, não é para parar nada. Porque talvez já corre, meu Deus, já é sexta-feira, segunda-feira, já é dia 31, então, né, já acabou, nada mais vai acontecer. Não, Deus está agindo. E eu creio que Ele está falando com você. Você não pode dar isso como perdido, como acabado, como encerrado.
Eu já entreguei essa Jericó nas suas mãos. Eu já entreguei. Você tem marchado uma vez por dia, agora intensifica. Busca mais. Intensifica. Persevera. Insista. Continua diante de Deus. Não para. Não ceda a vozes, a más notícias, ao pensamento de que não tem mais nada para fazer, não tem o que fazer mais. Acabou. Não acabou, não. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Você ainda vai ver, você vai ver essas muralhas virando pó. Levanta o seu espírito. Toma posse da palavra de Deus. Eu já entreguei Jericó, o rei e os homens de guerra nas suas mãos. Eu já entreguei isso nas tuas mãos. Intensifica a sua busca. Agora, Josué, vocês vão marchar uma vez por dia. Durante 6 dias. No 7º serão 7 voltas. Então, no 7º dia, tinha que intensificar. 7 voltas. É o que Deus está falando. Intensifica. Persevera. Insista. Persista. Resista. Toma posse de um espírito resiliente. Em nome de Jesus. Toma posse. Supera o que for preciso. Não deixe os seus sentidos enganarem. Não deixa que eles te enganem. Não seja enganado pelos seus sentidos. O que você está ouvindo ou está vendo. Deus já te deu essa vitória. Intensifica. Você estava dando uma volta por dia, agora dá 7. Intensifica, busca mais, insista. Fala com Deus. Venha para o templo, venha buscar o Senhor. Clame a Ele com toda a força da tua vida. Intensifica. Não dê isso como perdido, não. Não joga fora. Toma posse. Deus só pode operar mediante a fé. Deus não pode operar diante de incredulidade e dúvida. Se Ele disse, eu já entreguei nas tuas mãos, Ele já entregou. Agora, quando Deus falou, aí depois Ele deu a direção para Josué. Agora você vai marchar uma vez por dia com o povo e no 7º dia 7 vezes. Quer dizer, agora recebe pela fé a vitória e agora vai lá e faça a tua parte. Coloca em ação, em prática, obras, ação. Tem que ter atitude. Atitude, atitude. Em nome de Jesus. Deus está esperando atitude de você. Atitude. O Senhor já entregou. Espiritualmente já foi entregue essa vitória. Agora marcha. Marcha 6 dias, uma vez por dia. Durante 6 dias, uma vez. Agora no 7º, 7 vezes. 7 vezes. Então, é o que Deus está dizendo. Continue insistindo, buscando, intensifica a tua busca, atitudes de fé, passos de fé, porque você não vai ficar sem tocar nessa grande vitória, nesse grande livramento. Em nome de Jesus, intensifica. Não é hora de parar. É hora de intensificar a sua busca. Busque mais, porque Deus está agindo. Pode acreditar. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que estava a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Estava sem vida, completamente, destruída, tanto profissionalmente como espiritualmente, como eu já estava assim, eu já fui de um outro ministério e fiquei 10 anos afastada. E eu cheguei assim mesmo, eu tinha depressão muito forte, eu tinha vontade assim enorme de morrer, eu não queria mais viver. Eu só chorava e só trabalhava, eu só chorava e trabalhava, porque em casa
parece assim, quando eu chegava em casa, as coisas, parece que, sabe, eu tinha uma perturbação muito grande e eu só chorava mesmo. Eu sentava no alpendre da minha casa e olhava o trem passar, que eu moro em frente à ferrovia ali, e eu tinha e uma voz forte falava para mim: por que você não acaba com a tua vida? A tua vida não tem sentido, a sua vida não tem graça mesmo. Se mata, se joga ali, ó, vai ser rapidinho. A senhora chegou a pensar em fazer o pior? Muitas vezes, porque eu falava assim: para que eu vou viver? Eu não sou feliz. Eu não sou feliz, eu não tenho amor, eu não sou amada e eu também não amo. Então eu cheguei assim dessa maneira na igreja. Como é que está a vida da senhora hoje? O que aconteceu de lá para cá? Hoje, pastor, fica assim até meio que difícil falar. Porque só sendo Deus mesmo, para fazer assim tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem realizado. Sabe assim, hoje eu sou tranquila. Eu era muito nervosa, muito hiperativa. Eu, por qualquer coisa, eu brigava, por qualquer coisa eu já explodia. E hoje não. Hoje o Senhor tem mudado, assim, o meu interior mesmo. E, assim, dentro de mim, eu falo assim que quando a gente tem um interesse maior dentro do nosso coração, quando eu comecei a vir para esse ministério, eu uso muito essa palavra, eu vejo muita gente falar: eu me internei na igreja, porque eu só me sentia bem aqui. Eu sentia paz aqui dentro. E daí, a hora que eu ia embora, parece que tudo voltava. E eu fui tomando posse da palavra, eu ouvia aqui, eu falava: meu Deus, se o pastor falou isso lá no altar, isso tem que acontecer comigo na minha vida. Eu não posso viver mais assim, uma vida infeliz. Aí eu fui começando a ter motivação, eu fui começando, sabe assim, Deus foi realmente começando a trabalhar de dentro de mim. Porque daí eu fui perdendo, eu já comecei a rir. Porque eu não ria, eu só chorava, eu tinha uma cara amarrada, uma cara fechada. Então eu já comecei a ver o sentido da vida e assim a entender para que Deus tinha me chamado. Porque quando eu estava desse jeito, eu olhava para o céu e eu clamava, falei: se o Senhor existe, me ajuda. Por que o Senhor não me ajuda se o Senhor existe? Aí uma pessoa daqui de dentro do ministério mesmo me convidou, nós trabalhávamos juntas. Ela me convidou, eu liguei para ela uma vez, 11h30 da manhã, chorando. Ela falou: Doni, amanhã você vai na igreja comigo, amanhã eu te levo na igreja. E aí eu vim com ela e hoje ela já não está mais, ela já saiu. E assim, pastor, foi assim muito impressionante que uma das coisas assim que Deus tem mais assim trabalhado lá em casa, na minha casa, é assim com as minhas filhas. Eu falo assim: Deus, como não existe outra pessoa ou dinheiro que poderia fazer, sabe, aquilo. Elas vão para o trabalho da igreja, depois voltam, não dormem cedo porque ficam ali lendo a palavra, a Miriam e a Cindy, sabe, estão super envolvidas em pregação. Então eu olho aquilo e eu falo: Deus, eu entro no meu quarto e vou ajoelhar e vou agradecer a Deus por isso que Deus tem feito, porque não era assim. Meu lar era uma bagunça, meu lar era uma contenda, sabe assim, eu não tinha paz, eu não dormia, porque enquanto elas não chegavam das noitadas, eu não dormia. Jesus tirou a depressão, hoje a senhora tem vida, alegria, as filhas envolvidas com a obra, fazendo faculdade, trabalhando, a senhora abençoada financeiramente. Isso mesmo, pastor. Assim, na área de trabalho, assim, teve uma grande reviravolta na minha vida. Porque eu trabalhava em um determinado hospital e eu jamais, na minha vida, eu poderia imaginar que isso fosse acontecer comigo, que Deus fosse abrir uma porta de oportunidade dessa, porque eu falo que é uma porta de oportunidade. Aquilo que Deus fez, né? Eu trabalhava em um hospital e hoje eu estou numa empresa super conceituada, um salário bom, um ticket ótimo, de todos os direitos de um funcionário, e a empresa se preocupa realmente com o funcionário. Assim, eu não tenho o que falar do meu trabalho. E assim, sem contar a dificuldade que eu comecei nesse trabalho. Mas eu já estava aqui, então em tudo eu colocava Deus. Falava: Deus, se o Senhor não for na minha frente, eu de mim mesma eu não sou capaz. O Senhor sabe que eu já estou aqui porque é o Senhor que colocou. Então, assim, Deus foi assim derramando, assim, sabe, assim, discernimento, sabedoria. Realmente Deus foi conduzindo assim mesmo a minha vida. É como a palavra que sai do altar: aflições tem, lutas vêm, mas nós vencemos todas, e Deus tem provado isso à senhora. Deus tem, eu tenho vivido isso. Assim, que a palavra de Deus diz que no mundo passaria por aflições, né? Eu tenho passado, só que assim, o Senhor em todas tem livrado, como a palavra dele diz. Em todas ele tem livrado, sejam elas pequenas ou grandes. Então eu não vejo mais uma tempestade
Eu não vejo assim, aquilo que para mim antes era uma tempestade, eu fazia um rio, uma tempestade, hoje não. Hoje eu tenho visto uma gota, porque o Senhor é aquele que vem assim, Ele fala, eu acalmo essa tempestade, e Ele tem posto, tem acalmado. Então, eu me vejo assim o tempo todo, olha Deus, essa é a minha oportunidade, essa é a minha chance de Deus sondar e ver no meu coração que há uma mudança, que eu não vou agir mais com ímpeto como eu agia, mas eu vou agir com mansidão, com equilíbrio, porque eu era totalmente desequilibrada, pensando numa pessoa desequilibrada, era eu. Dônia, a senhora já participou do propósito da mudança? Já, pastor. Quais foram as bênçãos alcançadas nesse propósito? Olha, em dezembro, né, do dia 1º de dezembro, assim, eu tive um problema assim grande em casa um dia antes. Parece que já era assim para mim não começar o trabalho, mas eu não vi isso como um impedimento, pelo contrário, eu vi isso como vai. Então eu participei em todos os dias, eu estive aqui, todos os jejuns, se era na sede eu estava, se era aqui eu estava. Eu não tinha um dia que eu não estava na casa do Senhor ouvindo e levando embora aquela visão, aquela direção. Então, aconteceram 3 coisas realmente também nesse propósito, onde eu coloquei que eu queria a minha filha totalmente liberta, que é a Miriam, que está cantando no louvor. A filha vivia nas baladas, hoje é obreira. E a senhora colocou no propósito da mudança. Eu vou entrar no ano que vem, mas a minha filha, esse espírito não vai entrar com ela, ela vai mudar. Isso, foi assim que eu coloquei. Eu falei, Deus, eu quero a conversão da minha filha. Assim, e pastor, é impressionante. Eu falo assim, Deus, não tem dinheiro e nada nesse mundo que paga a alegria que eu tenho, que eu sinto em ver elas envolvidas com a obra do Senhor. Porque, assim, e aí que tá, que eu penso, né, Senhor, e o Senhor pode me usar para isso, como o Senhor usou, porque primeiro só veio eu, depois veio a Cíntia, depois veio a Miriam. E eu falo assim, Senhor, como é importante, pastor, a gente ser coluna na nossa casa. Não importa a circunstância, não importa, sabe? Marido pode brigar, filho pode estremelicar dali, mas você segue. Eu olhava para trás e quantas vezes eu vinha para a igreja sozinha e eu vinha chorando em lágrimas. E eu vinha confiante, crendo. Aí aqui no altar o Senhor falava comigo. Eu vou aplanar os seus caminhos, eu vou aplanar as suas veredas. E eu voltava cheia de fé nessa palavra e eu falava, isso vai acontecer na minha vida. E pastor, tem acontecido assim, eu olhasse e falava assim, Deus, como diz a palavra de Deus, né? Que Ele cumpre, Ele vela a palavra dEle para cumprir na nossa vida. O Senhor tem cumprido, assim, não somente a palavra, mas até as vírgulas. Coisas assim que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir, da mesma maneira que eu vim sem vida, então eu já estava sem sonho, sem propósito, né? E aqui o Senhor falou, não, você vai viver, eu sou vida e vida com abundância. Então eu fui tomando desse Espírito, bebendo desse Espírito, levando para minha casa, e ali com elas, conforme determinadas situações, eu falava, não, nós vamos orar, eu vou orar. Eu vou fazer esse pedido na igreja, nós vamos estar orando e buscando a Deus, e Deus vai trazer resposta. E assim, pastor, não teve um momento da minha vida onde eu parei e disse, Deus não fez. Deus não fez. Eu confio em Deus, que eu falo assim, que eu confio nele pelo que ele já fez. Então, eu vejo assim, o que é que poderia vir na minha vida, ou o meu esposo, ou a minha outra filha que ainda falta, o que é para Deus, sendo que Ele quem tem trabalhado até aqui, é Ele quem tem conduzido. Então essa obra é dele. Eu creio que Ele fala assim na palavra, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor tem o tempo dele nas nossas vidas. Às vezes a gente se debate, isso, aquilo, mas quando eu parei de debater, parei de querer da minha forma, eu parei de querer do meu jeito, no meu tempo. Falei, Deus, seja no seu tempo. E quando a gente coloca isso diante de Deus e fala, Deus, eu não vou mais espernear. Eu vou fazer a tua vontade, eu dizia assim, eu vou, como diz no ditado, eu vou meter a cara na obra de Deus, porque o Senhor vai cuidar. Eu não vou ter receios nem reservas. Tudo que vier às minhas mãos para mim fazer, eu vou fazer. Vou me empenhar e vou me dedicar, porque eu sei que é aí o segredo. Deus restaurou a vida da senhora, as filhas,
emprego novo, a senhora teve a oportunidade de trocar o carro por um melhor, a vida financeira abençoada, a senhora está encerrando o ano por cabeça. Por cabeça mesmo. Assim, feliz, assim, e ao mesmo tempo, pastor, eu, às vezes, tem coisas que acontecem assim na vida que eu olho para trás e falo, Deus do céu, como eu caminhei, mas o Senhor caminhou comigo. Se fosse por mim, como diz o irmão que falou antes, eu nem saberia se eu estaria viva hoje para estar contando, se não fosse Deus intervir, vir ao meu socorro. O que a senhora pode dizer para essa pessoa que, assim como a senhora está lá pensando em tirar a vida, olhando para situações, esperando o pior? Olha, eu quero dizer para você que não desista de lutar, não. Agora, você está aí sentado no seu sofá, ouvindo esse testemunho, ouvindo essa palavra. Eu estava totalmente sem ânimo, sem vida, só pensando em morrer. Então, eu te faço um convite. Venha para esse ministério Mudança de Vida e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Toma posse da palavra que sai do altar e você vai ver Deus fazer coisas grandes, tão grandes na tua vida quanto tem feito na minha. Feliz. Muito feliz. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento por esta vida. Que talvez o desânimo que abater, a sensação de que nada está acontecendo, nada vai acontecer, isso é uma mentira do diabo. O Senhor já entregou essa vitória nas mãos dela. E agora o Senhor está esperando essa atitude de fé, essa perseverança, que ela intensifique a busca e que ela dê passos de fé e que ela resista firme. Porque ela vai tocar. O Senhor está dizendo, você vai tocar. Mas é hora de você dar mais voltas ao redor de Jericó. Insista mais. Mais voltas, mais voltas. Mais voltas. Dê mais voltas ao redor desse problema. Clame mais, busque. Você não vai ficar sem esse milagre. Dê força a ela, ânimo. Eu determino unção de superação, poder para superar, autoridade, força. Um espírito resiliente. Eu abençoo ela com um espírito forte. Eu determino. E determino essa resposta, esse livramento, esse milagre. Visita a todos agora, Senhor. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida. Todos que têm nos pedido ajuda. Prospera, abençoa. Dá vitória. Abençoa todos. Cada um que nesse momento se curva diante do Senhor. Eu peço, socorre essa pessoa e coloca nas mãos dela o que ela está buscando. Que o teu nome seja glorificado na vida dela. Abençoa tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro e determino milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que essas pessoas sejam enriquecidas, prosperadas, que tenham para emprestar. Não tomem emprestado, que tenham mais do que o suficiente, que tenham com abundância. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Visita a todos, Pai. Com teu poder, manifesta o teu poder agora, sobre cada vida. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar neste domingo às 9.
com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O clamor do propósito da mudança. E teremos o último, vamos realizar o último batismo de 2012. Se você não fez uma aliança com Deus, faça. E na segunda-feira, a última reunião de 2012. A vigília da virada. Olha, esse conselho vem de Deus. Pega a tua família e venha passar na presença de Deus. Viaja, vença a distância, mas primeiro busca Deus. Depois você vai para o lazer, você vai para a ceia. Primeiro, para tudo e busca o Deus vivo. E entra em 2013 com créditos com o Senhor. Venha buscá-lo. Faça diferente. Venha buscar o Senhor. Conte conosco. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.